Paulo Sérgio, boa tarde. Conosco aqui nas conversas da casa, Paulo Sérgio Duarte, historiador, crítico de arte. Paulo foi diretor de várias instituições e fez uma Bienal do Mercosul. Paulo Sérgio, eu vou começar da coisa mais livre, mas é o seguinte: eu gostei muito de uma entrevista sua que você falou que você estudou em vários lugares e tudo, mas o que você aprende mesmo é na visita a ateliê de artistas, né? E outro ponto, mas aí depois eu faço depois, é sobre não perder o prazer de ver obras de arte. Porque o Truffaut, na abertura, né, do livro dele, Filmes da Minha Vida, ele diz que uma coisa que ele lamenta é o olhar de adolescente maravilhado com o cinema, que tudo era uma mágica, e que ele agora, profissional de cinema, quando ele olhava o cinema, ele sempre ficava tentando ver como tal efeito foi, o plano, a iluminação. Então, isso é uma ameaça a nós todos especialistas, né? Eu adoraria que falasse um pouco. É verdade, é verdade. Essa história é exatamente aquele pessoal que lê um livro e já na leitura não consegue ter uma empatia imediata e participar da obra durante a leitura. Fica sempre distanciado, examinando com que estilo está aplicado, olha aquela frase, analisando a obra no momento mesmo em que entra pela primeira vez em contato com ela. É como um músico fosse ouvir uma obra e o tempo inteiro estivesse analisando as consonâncias, as dissonâncias, os acordes, e você não tem o prazer. Isso é um momento posterior, para isso se repete a experiência da obra de arte. Você repete a experiência, então vai analisá-la, mas no primeiro contato com a obra, é muito importante que eu ensino durante tantos anos, desde 78, ensinando, o que eu digo para meus alunos é que não existe a experiência da arte a priori. Você não adianta vir com um esquema pré-concebido, senão você não descobre a obra. A obra tem suas próprias regras internas e você só vai assimilá-la se você entrar em contato com ela. Segundo lugar, diferente do conhecimento científico e do conhecimento religioso, o conhecimento artístico é diferente, porque no conhecimento científico há necessariamente a separação entre sujeito e objeto. Você que, além de historiador da arte, crítico de arte, é também um cientista social, um antropólogo, você sabe dessa separação, dessa experiência da separação do sujeito e objeto. Eu me lembro bem daquele livro que você publicou logo no início da sua carreira com a Diná Guimarães, sobre arquitetura kit no Brasil, né? O contrário de todo o seu gosto. É uma experiência científica aquilo, aquele levantamento é uma experiência antropológica da arquitetura brasileira de periferia, sobretudo, e às vezes de bairros elegantes mesmo. Há o kit em toda parte, até aqui na Delfim Moreira há prédios muito kit. Aquele ali, camadas populares, eu tinha um grande encantamento, né? Porque eu achava que era uma vanguarda de choque da arte popular. Talvez aspectos que eu nem acho hoje, mas na época achava. Tem algo que foi uma escolha pelo deslumbramento, né? Numa época muito chata da arquitetura brasileira, né? Aquilo ali tinha uma vitalidade incrível. É verdade, é uma coisa diferente, realmente. Eu descobri a periferia, né, o gosto da periferia e não o gosto do centro, né? Agora, uma coisa, Lauro, importante, nessa separação entre sujeito e objeto, realmente você tem um objeto que você está analisando e o sujeito não se confunde com o seu objeto. Na casa da experiência religiosa, o sujeito adere a dogmas de uma determinada fé, não importa qual seja a fé, ele adere aos dogmas e sem adesão aos dogmas não há realização plena da revelação. Ou seja, você não é revelado se não aderir aos dogmas da fé. No caso do conhecimento artístico, é inteiramente diferente, porque o sujeito que vai escutar pela primeira vez uma sinfonia do Beethoven, ou uma peça do Stockhausen, não interessa, do Pierre Boulez, ou do Villa-Lobos,
Se ele vai escutar pela primeira vez, ele não tem conhecimento a priori. Não adianta as equações, os estudos que ele fez, ele só vai ter o conhecimento a partir do momento em que ele, sujeito e obra, não se separam mais, desaparece. Você tem aquela experiência de estar em contato com a obra, como o caso do filme, ou seja, do Truffaut, que você tão bem deu um exemplo aí. Se você fica analisando, agora deu um corte seco, agora deu uma fusão, está dando um traveling, não, agora é um zoom, você não vê o filme, você não aproveita o filme, você não tem a experiência da fruição estética do filme, porque você fica num momento analítico, o tempo inteiro aplicando a gramática que você já conhece do cinema e aplicando ao filme no momento em que você vê. Eu tive uma experiência interessante quando eu cheguei na França, em 1969, início de 70, que eu fui visitar o Godard. E aí ainda era em Montparnasse. Depois ele se mudou para um estúdio bem maior, um ateliê bem maior para a linha de montagem, mas lá era pequeno. E quando eu cheguei, ele estava inteiramente naquele momento de engajamento no grupo Desgavertov, fazendo aqueles filmes ultra engajados. E aí eu falei dos filmes do Abu de Souffle, O Acossado, falei do Pierrot Le Fou, falei enfim, de toda uma experiência de cinema muito diferente daquela. Aí o Godard chegou daí. Era uma cinematografia maravilhosa que ele tinha antes do grupo de Scavertal, que depois ele vai retomar posteriormente. Ele abandona realmente, né, aqueles princípios dogmáticos que ele estava aplicando naquele momento, de 68, 69, 70, e ele vai retomar. E ele chega para mim e diz assim, depois de 2 dias eu vendo os filmes na moviola, né, em Steinbeck, aquela coisa, exatamente como feito Truffaut, você anda para trás, anda para frente, não sei o que lá. Aí eu falei do que eu estava achando daqueles filmes que ele estava fazendo naquele momento, e aí ele chegou para mim e disse assim, Paulo Sérgio, você entende tanto de cinema quanto eu de Brasil. Ele estava no momento. Depois eu comprei a coletânea do grupo de Scavertov, uma vez lá em Barcelona, na viagem que eu fiz, revi aquilo tudo, eu acho que eu estava com a razão. E eu acho que a própria história do cinema do Godard me deu razão. E sobretudo, aquele ciclo que ele faz maravilhoso, chamado História do Cinema, né? Posteriormente. Agora, voltando a essa questão da experiência você estuda história da arte, estuda teoria da arte, estuda filosofia, né? Toda vez que um aluno vai me perguntar, eu queria fazer crítica de arte, eu queria fazer... Então, vai estudar filosofia. Faz um curso de filosofia, depois faz a pós-graduação em história da arte. Mas os fundamentos para pensar para a arte estão realmente na filosofia. Isso tudo é interessante. Agora, o ateliê do artista me forma muito. Ou seja, a visita constante que eu tive aos ateliês do Antônio Dias, o ateliê do Valtercio Caldas, o ateliê da Iole de Freitas, mesmo mais recentemente da Carmela Grossi, né? Eu tive muito contato nos anos 80 com o Marcelo Nietzsche, o José Rezende, então, foi muito importante na minha formação, a descoberta da obra do José Rezende, lá na Doutor Esdras ainda. Então, eu sei que esse contato e a conversa com os artistas no ambiente de trabalho deles me ajudaram muito a me formar, ou seja, a minha formação foi efetivamente complementada por isso. Agora, tem uma questão de história, né? Tem aquele estudo inevitável do Agamben, né? Aquela aula inaugural na Faculdade de Arquitetura de Veneza que ele dá sobre o que é o contemporâneo, que está aqui publicado já em português. O contemporâneo, em qualquer época, não é aquele que vê o que está claro, é ver o que está escuro, o que está na sombra. O que está claro, se está claro, já não é contemporâneo. Ou seja, você já tem a medida do que aquilo é e aquilo já está evidente para você. Ver a sombra, ver o que está escuro,
é ser contemporâneo. Não importa que seja na época de Sócrates e Platão, de Aristóteles, seja na época do Renascimento, na época do Brunelleschi, seja no século XIX, no final do século XVIII, com Kant, com um Davi, né, na pintura, ou seja, atualmente. Ou seja, se você vê, aquilo está esclarecido de forma evidente, né, é uma coisa impressionante. Você falou aí da Bienal do Mercosul em 2005. Uma das coisas que me surpreendeu naquela Bienal de 2005 foi o trabalho da Elizabeth Jobim, por exemplo, porque eu nunca tinha visto uma natureza morta virar uma instalação pictórica. Eu vi naturezas mortas, monumentais. Em Nápoles, você tem natureza morta de tamanho do século XVII ainda. Não estou falando de Chardin, no século XVIII, que é o primeiro a tomar como tema principal da sua obra Natureza Morta, mas eu vi naturezas mortas monumentais. Mas aquele tema era periférico. E no caso das pedras emancipadas e extremamente expandidas da Elizabeth Jobim em 2005, criava um ambiente de uma natureza morta que eu acredito que é um momento da história da arte ali se manifestando. Quem for escrever uma história da natureza morta da pintura ocidental do século XIV, do século XV até hoje, vai ter que... Aquilo ali é um capítulo a ser investigado, porque ganha uma monumentalidade extraordinária e absolutamente diferente, e essa expansão envolve o nosso corpo. Enquanto na natureza morta nós estamos acostumados, pela tradição, a um distanciamento doméstico, né? Aí, quem vai revolucionar a natureza morta vai ser efetivamente o Cézanne, né? Que desarruma tudo para aquilo virar pintura, né? Ninguém tem mesas tão desarrumadas em casa quanto aquelas naturezas mortas de Cézanne. Sem falar que as maçãs, eu explico sempre para os meus alunos, as maçãs não caem da mesa, não rola porque não são maçãs, são pintura, né? Aquilo não é um cachimbo, né? Lembrando do Magritte, Ceci ne pas une pipe, aquilo não é uma maçã, aquilo é pintura. Essa emancipação do Cézanne da pintura, de você partir de dentro da obra, um quadro que ele pinta, ataca simultaneamente sobre toda a superfície, sem nenhum desenho prévio, e emancipa a obra, é um momento da natureza morta realmente formidável. Sim. Agora, eu gostaria de retomar uma questão que não tem nada a ver com essa nossa conversa em termos pessoais da minha experiência, que é sobre a Casa Roberto Marinho, retomar aquele momento inaugural do Instituto Casa Roberto Marinho, da exposição Modernos 10. Que você era a pessoa a falar a casa, né? Que você me convidou para lá, para o ciclo de palestras. Mas é muito importante. Eu me lembrava de uma frase sua, que você, se quisesse dar uma aula sobre modernismo, não tinha onde levar os alunos, onde fazê-la. É verdade. É isso que eu ia retomar, porque é importante. Você tem modernos na coleção Gilberto Chateaubriand, lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mas você tem pingados. 3, 4 autores. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é uma instituição exemplar sob todos os pontos de vista, da sua reserva técnica, nos seus laboratórios de restauração, no seu programa de exposições, que tem... Ninguém vai conhecer a obra de Almeida Júnior sem ir à Pinacoteca do Estado. O Museu Nacional de Belas Artes, ninguém vai conhecer a arte brasileira do século XIX sem visitar o Museu Nacional de Belas Artes, mas em nenhum desses lugares tem uma mostra representativa, uma mostra representativa dos principais autores modernos brasileiros, como a Casa Roberto Marinho. E o que eu digo é você não ter a experiência de ver 2, 3 de Cavalcante, 2, 3 Ismael Neres, 2, 3 Tarsila. O que tem na Casa Roberto Marinho é realmente a possibilidade. Você não adianta ensinar arte contemporânea, falar sobre arte contemporânea, sem conhecer o que foi a ruptura,
a falta de continuidade que há da passagem da modernidade para a contemporaneidade. E para se instalar um conhecimento de uma arte moderna brasileira, eu acho que é inevitável, continua sendo inevitável ir ao Instituto Casa Roberto Marinho, né? Porque você tinha ali, mesmo Lazar Segal, que você tem, porque o Segal, casado com uma Klabin, tinha recursos suficientes para não precisar vender suas obras. Então, você tem uma mostra representativa em São Paulo, em outra instituição exemplar que existe em São Paulo, que é o Museu Lazar Segal, lá em Vila Mariana. Realmente ali você entra em contato com obras fundamentais, entre elas o Navio de Imigrantes. Agora, a questão é ter uma mostra representativa de um conjunto de modernos simultaneamente, para você ter os chamados termos de comparação. Ou seja, para que possa estudar a diferença entre um Ismael Nery e um Pansete, entre um Pansete e um de Cavalcante, entre uma Tarsila e uma Djanira, entre um Burle Marx e um Portinari. Aí, na Casa Roberto Marinho, nós temos essa oportunidade. Então, eu considero realmente esse é um ponto muito importante em termos institucionais da Casa Roberto Marinho, sem falar na maravilhosa programação que você dá continuidade lá, e eu acompanhei as exposições posteriores, isso daí é inevitável para a formação, não somente do grande público, mas, sobretudo, para o jovem artista, o jovem crítico, o jovem historiador da arte, ter conhecimento, contato com um corpus representativo da arte moderna no Brasil. E isso eu acho que se deve a essa coleção que o jornalista Roberto Marinho, como ele gostava de ser chamado, chamavam ele de Dr. Roberto, ele não gostava de ser chamado de jornalista, que o jornalista Roberto Marinho conseguiu acumular ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coleção que se inicia no final dos anos 30, né? Sim, sim. A primeira obra foi um presente do Pansete, de casamento, que ele tinha o ateliê perto. Mas realmente, das riquezas do Roberto Marinho é que ele tem conjuntos de cada artista. Né? Quando isso mesmo, uma amostra representativa. É isso que eu chamo. Eu chamo, em termos estatísticos, uma amostra representativa, efetivamente. Isso, em termos estatísticos, é muito importante. Não adianta ter 3, 4 gatos pingados. Adianta ter um conjunto que seja uma amostra representativa da trajetória daquele artista. Até o Ismael Nery, né? Que você vê raramente um conjunto de obras do Ismael Nery, porque está quase tudo em coleção particular, né? Agora, com a abertura pública da Casa Roberto Marinho, você tem contato com um conjunto representativo de Ismael Nery. Eu vi, eu acho, uns 14 naquela exposição Modernos 10 que você fez para inaugurar. Por aí. Você fez, aliás, uma retrospectiva belíssima no MAN de São Paulo, né, sobre Ismael Nery. Eu não gostei da museografia, porque eu não pude cuidar do aspecto museográfico naquela época, eu estava muito ocupado com aulas aqui, mas, em termos de conjunto de obras, são mais de 200 obras que estavam naquela exposição do Ismael Nery. Então, você realmente tinha uma visão de conjunto de uma carreira muito curta, ele morreu aos 33 anos de idade, né? E é muito precoce, e aquela adesão dele ao Chagall e ao surrealismo é único na experiência da modernidade brasileira. Ou seja, porque ele teve a oportunidade de viajar, né, muito cedo, morar um período na Europa muito cedo, já recém-casado, e a família tinha posses, né, lá de Belém do Pará, e ele pôde viajar, e com isso ele teve contato precoce com as experiências em andamento como se chamava na época, na vanguarda europeia, né? E ele adianta questões, né, de gênero, individuais, psique, conflito católico com marxismo, né, de um modo que poderia ter sido feito há 2 décadas atrás, há uma década atrás.
É isso mesmo. Ele é um poço de contradições, né? Não sei se eu cheguei a escrever isso no texto, talvez, mas ele é um poço de contradições, porque ele era católico fervoroso e, ao mesmo tempo, ele era um andrógeno, né? Ele tinha uma figura, se não definida, até que a exposição ficou feminino e masculino, Ismael Neri, feminino e masculino. Ele tinha aquela relação com a Dalgisa, né? Aquela mulher maravilhosa com quem ele foi casado, né? E ao mesmo tempo, ele faz representações de partuzes, né? De sexo a três, sexo coletivo, né? E eu não gosto do termo português, por isso que eu uso partuz, então sexo coletivo, sexo em grupo. Então, para um católico fervoroso, ele era católico fervoroso. É uma contradição absoluta. Né? Há um desenho que faz o encontro de Cristo e Lênin, né? E há um outro que um personagem um pouco de fora de uma procissão diz que não há coisa mais ridícula do que uma procissão. Então, é um embate, né, com ele mesmo que o espectador pode entrar. Mas algo também que você até observou é que o modernismo brasileiro, longe de ser um projeto de grupo, né, ele é uma constituição de singularidades, né? Isso mesmo. Contar a busca de raízes nacionais, em alguns, né, de Cavalcante, Portinari, isso é evidente, mas, sobretudo, são linguagens individuais. Né? E o Guignard, que não intencionava fazer nenhum statement, né, ali, talvez também tenha parecido para nossos tempos, né, o mais afinado, né, com as questões. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E também tem uma mostra representativa do Guignard também aí na Casa Roberto Marinho. Isso é muito importante. O Guignard e o Guild realmente representam simultaneamente, né, picos nesse arquipélago que é a arte moderna no Brasil. A metáfora geográfica que eu uso para os meus alunos é um arquipélago com ilhas de diferentes estaturas, mas são ilhas. O continente só vai se estabelecer a partir dos anos 50, com a chegada das linguagens construtivas e com o abstracionismo informal. Então, você passa a ter um continente onde as obras conversam entre si, independente da relação dos autores entre si. Antes, eles eram todos muitos amigos, um visitava o ateliê do outro, etc., mas as obras não conversavam uma com a outra. A partir dos anos 50, o arquipélago desaparece e forma-se um continente de território contínuo, com duas preocupações diferentes, que eram o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico, como tendo centro as linguagens construtivas. Então, eu acho que realmente é uma passagem importante na arte moderna brasileira, essa que se dá dos anos 40 para os anos 50. O arquipélago se transforma num continente. Desculpe a metáfora geográfica, não falar a linguagem da... É boa. Paulo Sérgio, eu queria voltar à sua estada europeia. Você foi para a França, né? Em 69, que você falou, em pleno momento de AI-5, né? De um desânimo muito grande nesse país. Eu tinha sido preso 2 vezes no movimento estudantil. Movimento estudantil. Eu fui preso uma vez, foi rápido. Na segunda vez já foi mais difícil. Eu fiquei 12 dias preso. Mas não tinha ainda, era movimento estudantil, eu não fui submetido à tortura, embora já houvesse o início da luta armada. Foi em 69. O dia que eu fui solto, eu me lembro, foi o dia que o homem desceu na Lua. Em 69. Eu fui para a casa de uma amiga, lá na Siqueira Campos, atriz, e assisti na televisão a descida do homem à Lua, foi o dia que eu... E depois eu tive que cuidar. Eu assisti a caminho de Salvador, de ônibus, com o Macalé, que por acaso estava no meu ônibus, né? Num pequeno bar
E chegando na Bahia, eu me encontrei com Antônio Carlos Fontoura, que é meu primo, né? E poucos dias depois teve o Barra 69, porque o Antônio Carlos tinha ido à Bahia para convidar o Caetano para fazer a trilha sonora de Cangaceira Eletrônica, que ele pretendia que fosse o próximo filme dele. Os cenários são feitos pelo Hélio Oiticica, né? E o Antônio Carlos, na época, estava na dúvida se a protagonista seria Bethânia ou Rita Lee. Mas isso foi uma maravilha, eu, um menino de 15 anos, porque me deu acesso assim, ao camarim do Caetano, aí no Barra 69, né? Como um pequeno primo calado, né? Mas eu assisti ao show de despedida, que eles tinham a opção, né? Ou ficar no Brasil, em Salvador, se apresentando semanalmente na polícia, e inviabilizados em tudo, né? Ou fazer um show para arrecadar dinheiro para ir para o exterior, né? Foi um pouquinho depois, né? É verdade. Né? E acho que é bom nós lembrarmos esses tempos, porque somente quem não os viveu, né? Eu vivi muito lateralmente, porque eu era Muito jovem. Meus primos, sim, esses eram perseguidos, caçados. Dulce Pandolfi, por exemplo, foi um caso horroroso, né? Mas é impressionante como alguém pode ter saudade desse tempo. Isso é impressionante, porque eu morava num apartamento aqui na General Urquiza, que eu dividia com meu primo e um amigo que estudava na economia da UERJ. Meu primo também estudava na economia da UERJ. Eu dividi um apartamento em 69 aqui na General Urquiza, num conjunto interessante, que é um projeto do Sérgio Bernardi, que são apartamentos pequenos, duplex. Só que no último andar, ele é triplex. Eu acho que a Iole morou exatamente no apartamento em que eu morei. E aí, quando eu fui visitar a Iole lá, né, nesse apartamento dela, eu disse, pô, mas aqui era o que a gente chamava o foguete. A gente chamava o apartamento de foguete. Eu morava na sala e o Zé Milton Barbosa e o Silvio Renan Ulisseia, meu primo, moravam em 2 quartos em cima e tinha a cozinha e a área de serviço no terceiro andar. E foi exatamente o exato apartamento. Ana Maria Reuter, nessa época, morava lá também. Só que o Silvio Renan, eu já tinha me desligado da militância organizada, eu estava como um simpatizante naquele momento, e o Silvio Renan se engajou na luta armada e o Zé Milton também. Zé Milton Barbosa, além de ser estudante de economia, ele era sargento no Serviço de Comunicações do Exército. E o Zé Milton, um dia eu estava no degrau, no antigo degrau, que era do outro lado da rua, com aquela porta de vai e vem de boteco de cowboy, né? Antigo degrau, era do outro lado da rua da Talco de Bairro, e eu estava lá com um grupo de amigos que são queridos até hoje. Eu estava com um grupo de amigos e, de repente, entra um rapaz e diz, você é o Paulo Sérgio Duarte? Eu disse, sou. O José Milton precisa falar com você. Eu cheguei lá, entrei num Volkswagen, estava um cara de metralhadora, o Zé Milton disse, olha, eu caí, eu vou ter que entrar na clandestinidade e é bom você se precaver, se preparar para sair, porque vão te procurar e não vão acreditar que você não está nessa, porque o Silvio Renan já estava, e ele entrando na clandestinidade, porque o Exército tinha descoberto a militância dele, e ele entrou. O resultado, aí foi aí que eu comecei a preparar efetivamente minha saída do Brasil. E eu eu cheguei em Paris no dia 12 de outubro de 1969, né? Colombo descobriu a América e eu descobri Paris. E Paris vivia uma certa ressaca do maio de 68. Ainda tinha muita militância, ainda tinha os CRS, tinha confrontos ainda muito grandes, ainda de grupos menores, né? Mas tinha muito isso. E quando o problema é que o Silvio Renan foi preso, passou 5 anos na prisão, depois ele o curso de economia no México, e voltou para o Brasil e trabalhou até a morte dele recente. E o Zé Milton foi assassinado, né? Foi morto, né? Claro. Foi pego, foi morto. Ele tinha participado, ele estava na LN, tinha participado
da luta armada, efetivamente, foi morto num combate. Então, eu safei porque eu estava realmente dizendo para eles: eu ajudo vocês lá de fora, faço toda a cobertura possível, ajudo o que for possível, mas eu não vou entrar nessa de combater o Exército Brasileiro, porque eu vi a experiência daquelas organizações nascendo, né, da fundação delas, né? E um dia, quando já não estava morando mais em casa, tinha que ficar morando de casa em casa, aí eu fui ver televisão ali na Praça General Osório, na casa da Tati de Moraes, né, ex-mulher do Polício na época, e estava vendo o Repórter Esso sobre o sequestro do americano, e quando eu estava vendo o Repórter Esso, o sequestro do americano, os procurados, entra na casa da Tati, a minha querida amiga até hoje, foi amiga ao longo da vida inteira, a Heleninha Bocaiúva de malas e bagagens para ficar na casa da Tati. Eles vão pensar que eu participei do sequestro americano. Foi em nome dela que foi alugada a casa onde guardaram o embaixador americano durante o sequestro. Esse meu passaporte tem que sair logo. E depois teve os meios de um amigo meu da Polícia Federal que tinha pedido aposentadoria por insanidade mental, porque ele não queria participar da Polícia Federal naquela época. Ele conseguiu um certificado de um psiquiatra de sanidade mental e foi ele que tratou da questão do meu passaporte. O passaporte, naquela época, foi comprado através de um inspetor corrupto, que ele tinha contato, e eu paguei, naquela época, $1.000 cash para que o passaporte pudesse sair, porque não tinha nada contra mim, a não ser participação no movimento estudantil. Né? Sim. E em Paris... Aí, quando cheguei em Paris, a primeira coisa que eu vi foi... Eu vi duas coisas importantes. Estava a Bienal de Paris, que era a Bienal dos Jovens, que estava no Halle ainda, e, sobretudo, eu vi também a Bienal de 71. Na Bienal de 71 já foi Vincennes, ela era itinerante, né? Enquanto ela existiu. Era a Bienal dos Jovens, que era a Bienal que só permitia a inscrição de artistas até 30 anos de idade. Artistas com mais de 30 anos não podiam se inscrever na Bienal de Paris. E a de 71 foi no Bois de Vincennes, foi em Vincennes, e a de 73 foi em Trocadéro. Mas em 71 tinha uma amostra bastante representativa do COSUT na época. Né? E era o grande, e estava o grande veiculação em 71 do livro da Lucy Lippard, A Desmaterialização do Objeto de Arte. Né? E aí é que era o auge da arte conceitual, né? A gente ia em mostras, exposições de arte conceitual, e eu fico explicando para os meus alunos, para companheiros de grupos de estudos, eu fico explicando que a arte conceitual, aquele grupo de Oxford, o Atkinson's Art and Language, as mostras eram fichários com teoria da arte. Não havia absolutamente manifestação plástica, materialização da obra, nada para ser percebido, só para ser pensado. Aquilo era arte conceitual por excelência. Por isso que eu digo, a arte reflexiva, contundente, que existe no Brasil na arte contemporânea, a partir dos anos 70, que precisa ser pensada, mas ela se manifesta plasticamente com muita força. Não é um elemento de desmaterialização da obra. Embora o Aguilar, na Bienal de São Paulo, tenha tomado esse tema, se não me engano, em 1994, ele pega o tema da desmaterialização da obra de arte como mote para fazer a Bienal, ou de 94, ou de 96, eu não me lembro mais. E o Aguilar pega o tema da desmaterialização da obra de arte, mas ali não há a desmaterialização nas apresentações brasileiras que havia efetivamente naquele diagnóstico daquela coletânea formidável que a Lucy Lippard editou em 1971. E eu tive esses contatos. Agora, tinha que ir, né, ao Louvre, essas coisas, né? Tem que ir, né? O GD-Pome, ainda era o GD-Pome, né? Não tinha o Orsay ainda. Eu adoro o Louvre naquela corrida, né, que o Jean-Pierre faz. Aquela é no masculino feminino, né?
Tem masculino e feminino e até aquela corrida. Percorre o Louvre, investe o Louvre. Mesmo com toda a simpatia, ele te achata um pouco quando chega, né? Porque são tantas obras alinhadas, uma ao lado da outra, durante quilômetros, né? E aquilo é um capítulo de história, cada obra, né? Exatamente. Você vai o Géricault, por exemplo, né? O encontro com Géricault, né? A jangada da Medusa. É uma experiência zen, né? De você recusar o conhecimento total, pelo menos a cada instante. Como é que você foi mordido mesmo por artes plásticas? Eu namorei em 65. Em 1965, eu comecei a namorar a Silvia Goiana. Eu já estava mordido pelo cinema. Eu frequentava a Cinemateca quase diariamente. Eu tinha um grande amigo, Carlos Alberto Weber, que é diretor de cinema em São Paulo. Ele estudava arquitetura. Antônio José Oliveira também estudava arquitetura lá no Fundão. E a Silvia Goiana era dessa turma que entrou em 65. E ela era aluna do Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna. Ela tinha aula. Então, eu frequentava o museu para ver o ciclo do cinema fantástico. O conservador da Cinemateca, naquela época, ainda era o Zé Sanz, foi antes do Cosme Alves Neto. Maravilhoso esse ciclo do cinema fantástico, que a Cinemateca Francesa forneceu toda para a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio. E frequentando aquilo semanalmente, eu acompanhei. Então, naquele ano de 65, eu me lembro de uma magnífica exposição da Liuba, de uma magnífica exposição de relevos do Sérgio Camargo, mas teve a famosa Opinião 65, né? Que eu estava lembrando certos aspectos conservadores que haviam na época ainda, quando o Hélio Oiticica, no dia da abertura, da inauguração, chega com a bateria de escola de samba vestida com os parangolés, a diretoria do museu proibiu a entrada. Aquela bateria de escola de samba vestida com parangolés não podia entrar no museu. Então, ele escolheu onde o Hélio participava da Mangueira ativamente muito antes de virar moda a classe média desfilar numa escola de samba no Rio, né? Ele já participava por causa daquelas preocupações dele, né, com a questão da marginalidade, ou seja, o que era ser marginal na sociedade brasileira, o que era aquele pessoal que não era incorporado socialmente na sociedade, que vivia na periferia. E a Mangueira foi uma verdadeira escola disso para ele, né? Tanto é que, quando ele pensa os parangolés, os primeiros performances, ele dá para os sambistas da Mangueira, o Nildo da Mangueira, que é a capa daquele livro que eu escrevi há 22 anos atrás, o Nildo... um livro que eu recomendo vivamente. Agora, aquilo era uma performance, né? O desempenho. E isso foi proibido de entrar. Depois ele colocou os parangolés pendurados lá dentro e as pessoas, os visitantes, podiam experimentar, usar os parangolés, ele mesmo ajudava. Mas é bom lembrar que a Mangueira não entrou na inauguração. Uma coisa inconcebível hoje, né? Você pensar que proibiriam... E com os parangolés do Hélio Oiticica, hein? Que é um capítulo da história da arte contemporânea. Paulo Sérgio, eu queria também tocar numa relação que foi fundamental para você, né? Que foi, para ele também, o seu contato com Antônio Dias, né? Foi muito importante. Eu também na Europa, né? Em Milão, já morava em Milão, não? Foi exatamente. Eu me mudei em Milão em 71 e em 71 eu fiquei morando um ano em Milão. Depois eu fui a Milão constantemente, né? O Antônio morava em Milão, já estava casado com a Iole, a Rara era recém-nascida mesmo. E eu ia constantemente à casa do Antônio, porque era a única... Porque eu na verdade, não sei se eu já falei isso em outras conversas, eu morei em Milão com um nome falso, com o nome de Andrea, que é Andréia italiano, com o nome de Andrea, porque eu estava ajudando brasileiros no exílio e estava também em reunião permanente com sindicatos, principalmente os metalúrgicos da Lombardia,
para explicar a situação brasileira, para ajudar a resistência brasileira à ditadura, e eu estava fazendo palestras constantes no sindicato. Então, eu tinha essa identidade de Andréia, e eu era Paulo Sérgio na casa do Antônio Dias. Então, eu morava com uma pessoa maravilhosa, que hoje é deputada da esquerda independente europeia no Parlamento Europeu, a Luísa Morgantini, porque eu tenho muito orgulho de ter batizado, dado o nome, né? Ela não foi batizada tardiamente, quando já estudava no São Vicente de Paula, porque quis a Luísa. Mas a Luísa recebeu o nome de Luísa, com S, como em italiano, em homenagem a Luísa Morgantini, e também porque ela é descendente de italianos, que é a Júlia Favarò Magolas, a mãe era italiana e o pai de descendência grega. E a mãe nasceu em Treviso, no norte da Itália. Então, Júlia, né? Eu tive o privilégio de ser do Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo, concomitantemente a ela, né? Então, nós nos encontramos muito, e foi realmente bom. Claro que eu era um dinossauro, né? Dela, mas era muito interessante ver tanta força, tanto empenho, tanto conhecimento. Aí eu morava na casa do Fernando Vianello, que era professor de economia em Modena, casado com a Luísa Morgantini, que hoje é uma militante deputada. Lá que eu pesquisei no Google e verifiquei. Então, nessa experiência com o Antônio, eu ia lá e estava vendo aquele trabalho que era muito diferente daqueles que eu conhecia dos anos 60, de 65, 66 até 67, que eu acompanhei no Museu de Arte Moderna do Rio. Quando eu entrei na casa dele em 71, aquilo era muito diferente, né? Aquela questão do incorporar o título no quadro, a pintura ter uma diagramação exata, e o jogo entre palavras e superfície pictórica, né? A biografia de Limpial, um quadrado amarelo, né? Qualquer lugar é minha terra, anywhere is my land, e é um quadro preto salpicado de branco, parece o cosmos, o universo, parece figurar uma fotografia de um céu noturno. Através de se eu consigo, mas é um trabalho está ali. Ele precisa de uma certa proximidade para ficar bem, que a minha esse é dessa época mesmo. Esse é bem dessa época de... Você sabe que esse foi a primeira obra de arte que eu comprei na minha vida. Né? Ainda bem que você comprou, porque agora está um preço que você não poderia comprar. Pois é. Ela é uma gravura, né? Ela não é o original. Mas jamais. Mas foi as gravuras ainda são possíveis de serem compradas, mas custam muito caro. Sim. Mas as telas são preço astronômico. Agora, aí o Antônio ia para a casa dele, a Iole trabalhava como desenhista industrial na Olivetti. Uhum. E estava começando a fazer os primeiros trabalhos dela de fotografia. E eu ia para o Antônio e olhava aquelas pinturas e começava a falar sobre aquilo que eu estava vendo, inteiramente novo para mim, realmente uma ruptura, né, que há no trabalho dele. E há duas rupturas, né, ao longo de uma extensa obra de muito tempo, né, de 64 até a morte dele, tem duas disjunções, né? Mas nessa primeira, eu falava, e ele ficava dizendo: por que você não escreve isso? Por que você não escreve isso? Na verdade, eu estava interessado em filosofia da ciência naquela época, estudar Bachelard, Coiré, né, história da ciência, muito interessado nisso. E comecei a me preocupar com leitura mesmo de teoria da arte, de estética. Eu me lembro que o Arte Moderna do Argan, que ele escreveu intencionalmente, publicada a primeira edição da Sansone, em capa mole, verde, ele escreveu, publicou em 70, com a intenção que fosse adotado. Não tem uma nota de pé de página, o livro inteiro. Ele queria que fosse adotado pelo ensino médio italiano, aquele livro. Evidentemente, o livro virou um livro para pós-graduação, né? Em História da Arte, tal, os assuntos complexos que ele aborda ali. Mas aí que eu comecei a estudar mesmo
Porque antes eu era um aficionado, um diletante. Eu frequentava as exposições pelo Brasil, o Jambo Guite, que era ali. A Silvia Goiana morava no final da Rodolfo Dantas, quase na esquina com Barata Ribeiro. Era um apartamento duplex lá na cobertura que o doutor Fernando Carvalho, ela é Silvia Goiana de Carvalho, né? Ela hoje é ceramista, né? Mas ela se formou em arquitetura e trabalhou como arquiteta e urbanista no Housing Plan em Londres, e só abandonou a arquitetura e o urbanismo depois de participar do planejamento quando a Inglaterra e o Reino Unido ia dar independência para as Ilhas Seychelles. Ela participou daquele plano urbanístico das Ilhas Seychelles. Quando as Ilhas Seychelles se tornam independentes, um ano depois, os governantes vendem as melhores praias para o Chá do Irã. Aí ela vira ceramista. Ela já estava estudando cerâmica, mas ela desiste. Desculpa te interromper, mas eu acho que vale a pena. Foi o aniversário da Lígia Pape, que ela fez no ateliê que era dela, que num curto período foi ali na Joana Angélica, quase na Lagoa, e estavam presentes a Diná, que era minha namorada, o Hélio Oiticica, Esther Emílio Carlos, mais algumas pessoas, e a Lígia, né, que era a nossa mentora. Mas aí surgiu uma discussão entre Lígia, Hélio e Esther Emílio Carlos a respeito do Ayatollah Khomeini, em que tanto a Lígia Pape quanto o Hélio depositavam muita esperança, né? Quer dizer, o progresso pode ser que venha de onde menos se espera, né? Enquanto isso, Esther defendia a ocidentalização do chá, né? Que provocou. E, evidentemente, a Esther foi assim massacrada, né? Todo mundo dando razão ao Hélio Lígia. Eu depois fico pensando, né? Aquelas milícias muçulmanas, eu me lembro, os milicianos muçulmanos ocuparam a embaixada americana durante meses. Quer dizer, não respeitavam nem as normas mais elementares do direito internacional, que é a inviolabilidade da representação diplomática. Eles invadiram a embaixada americana e ocuparam durante meses. E o pior, que o investimento que fez o Jimmy Carter numa incursão para liberar os diplomatas que estavam lá fracassou. Jimmy Carter. E aí se instalou esse poder dos ayatollahs, que está lá até hoje, com uns mais light, outros mais dogmáticos, mas é um regime de ordem baseado numa ordem religiosa, né? Então é muito complicado, né, ter um Estado laico. Se há uma das coisas que, nesse tempo de tantas incertezas, nós temos certeza, é que o Estado tem que ser absolutamente separado da religião, né? É evidente, evidente. Por isso eu acho muito esquisito que uma Constituição que defende o Estado laico como a brasileira, o Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal, tem atrás de si um crucifixo. Sim. Entendeu? O Estado é laico ou não é laico? É verdade. Por que não uma estrela de Davi? Sim. E também uma figura do candomblé ao lado. Já que tem o crucifixo, colocar outras tendências, mostrar o pluralismo das religiões que existem na cultura brasileira, né? Teria que ter uma imagem de candomblé ali, uma estrela de Davi do outro lado, e assim nós seríamos plurais. Agora, ter somente um crucifixo atrás do presidente do Supremo, eu acho muito esquisito. Para um Estado que a Constituição diz que é laico. Mas vamos voltar para a arte. Esse negócio do Antônio Dias foi importante para mim, foi muito importante, porque aí o primeiro texto que eu fui publicar foi só em 73. Eu já tinha voltado, porque ele participou da Bienal de Paris em 73, com duas séries bem pintura, poderia se chamar conceitual, da série daquela chamada Ilustração da Arte, né? The Illustration of Art. Eles sempre usavam o inglês nos títulos para poder... O inglês é o latim nosso, né? O que era o latim na Idade Média, quem não falasse latim não poderia frequentar uma academia na Idade Média. A mesma coisa é o inglês hoje, né? Só que com uma popularidade e uma representação demográfica enorme, não é uma coisa puramente ocidental. Você fala inglês na Coreia, em Tóquio,
Em Pequim se fala inglês, até no Alasca, que é americano, se fala inglês. É a ponte possível, né? Mesmo entre pessoas de países. E ele incorporou o inglês naqueles títulos. O trabalho eram 2 séries de quadros. Um se chamava O Modelo da Arte, Art Model, The Illustration of Art, Art Model, que eram aqueles retângulos onde faltava uma parte. Ele utilizou como um padrão repetido em diversas obras, o retângulo onde falta um quadrado não está compreendido, e na outra eram 7, está dividido em 6 áreas, eram 7 na arte, no modelo da sociedade era o 8º, então o 8º era completamente preto, estava o retângulo preenchido. Então a arte cabe dentro da sociedade, a sociedade não cabe dentro da arte. Então a relação a ser pensada era essa. Eu escrevi o texto, fui apresentar para a Art Press, para a Catherine Millet, que tinha recém-fundada a Art Press. Eu estou com 74 anos, a Art Press, antes da Art Press Internacional, depois eu publiquei texto também na Art Press Internacional, mas era a Art Press só, e era o número 6. Eu estou tão velho. A revista, eu acho que está no número 300, 400, agora, sei lá. Era o número 6 da Art Press. Ela olhou o texto e disse: esse texto não está bem para a Art Press, não. Esse texto está mais para uma revista acadêmica, de universidade. A Art Press. Aí eu refiz um pouco o texto, mas ela publicou de qualquer maneira. Eu reduzi o texto e ela publicou. E aí foi a primeira vez que eu escrevi isso e publiquei sobre arte, porque antes eu só tinha as anotações feitas a partir das visitas ao Antônio, das visitas aos museus, eu passei a fazer anotações, mas aí eu escrevi e o Antônio foi determinante, sem dúvida, na minha escolha, porque quando eu voltei, eu tive que voltar para o Brasil antes da anistia, em 78, meus pais estavam muito doentes, né? E aí foi em 70, eu voltei e consegui pegar os últimos dias do meu pai e da minha mãe. Mas em 78, eu não quis acompanhar aqueles últimos dias, eu quis conhecer o lugar onde eu nasci. Eu nasci em João Pessoa e vim com 2 meses de idade no Rio de Janeiro, em 46. Eu cheguei em 46, em junho de 46. Eu nasci em abril, em junho eu já estava no Rio. Então eu queria conhecer melhor, porque eu só tinha ido 2 vezes a Paraíba de férias, entendeu? Aquelas coisas de passar só 2 vezes, uma vez em 58. Tinha família? Tinha primo, tem primo poeta, o Sérgio de Castro Pinto. Eu fiquei. Tenho, né? Família lá ainda. Mas tinha alguns familiares lá, e eu fui conhecer e fui com o Antônio Dias para instalar o Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba, o NAC, da UFPB. E nessa época, foi de 78 a 79, eu tive que voltar para o Rio exatamente porque minha mãe morreu em janeiro de 79, eu queria acompanhar os últimos dias do meu pai, aí eu voltei e fui trabalhar na Funarte. Mas nesse ano que eu trabalhei de 78 até 79 na Universidade Federal da Paraíba, eu trabalhei no NAC e dava aula de estética no Departamento de Arte e Comunicação e no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E eu achava um erro o negócio de estética ser no primeiro ano, no primeiro semestre da primeira série. Eu achava que o aluno tinha que ter um amadurecimento para chegar, ficar lendo a crítica da razão, a crítica do juízo de Kant, para ler trechos da estética de Hegel, para ler Clement Greenberg, coisas do gênero. Não é para primeiro aluno recém-entrado na universidade. Eu achava que... Então, eu comecei a mostrar para ele, fiz um trabalho, antes da nossa amiga, a Ana, que fez trabalho também sobre casas, uso das cores em fachadas de casas. Mariane. A Ana Mariane fez um belo trabalho, mas o meu foi anterior. O dela, eu acho que é de 80, 81. A Ana Mariane fez. Mas ela pegava exemplares, indivíduos arquitetônicos isolados um do outro. Eu não. Eu falava sobre o uso das cores nas casas populares, registrando a rua lá do par e lá do ímpar.
para demonstrar a representatividade dos contrastes cromáticos, a representatividade numa amostra onde eu não escolhia a casa. Eu registrava a rua inteira, lá do par e lá do ímpar. Depois ia para uma rua de classe média baixa. Depois a gente ia para Tambaú e registrava o uso das cores nas casas burguesas, né? Nas casas de alta classe média, na praia de Tambaú. E aí o contraste, a audácia vigorosa das casas populares, das casas dos pescadores, a Rua Miramar, em Cabedelo, foi uma das ruas que eu escolhi naquela época, a Rua Miramar, em Cabedelo, era uma lição equivalente a assistir uma aula na Bauhaus do Johannes Ritter. Aqueles pescadores estavam dando uma aula para a gente dos desafios. E é engraçado porque eles não tinham dinheiro, eles queriam mostrar... A casa, a frente da casa é como o nosso rosto. Eu conversava com os moradores, e uma das mulheres me disse, a frente da casa é como o nosso rosto. Então, as casas ficavam de pau a pique, apresentando barro nas laterais e a fachada pintada, porque é o rosto da casa. Aquilo é o rosto da casa. E ali tinha as audácias cromáticas mais incríveis. Inclusive, combinações, uma delas tinha uma combinação de verde e amarela tão audaciosa quanto a que a Luísa Magalhães pensou para a marca da Petrobras, para o BR da distribuidora, com a barra em cima, onde ele modifica os tons do verde e do amarelo. Aquilo existia espontaneamente, entre aspas, né? Pensado pelo gosto popular, uma modificação das cores da bandeira. Não era o verde e amarelo da bandeira, era um outro amarelo e um outro verde. E brancos com grená, com vermelho escuro, vermelhas com verde. Era uma coisa incrível. E eu trabalhei nisso com os alunos e trabalhava também muito com análise de imagem nos veículos de divulgação, nas páginas de publicidade. Ou seja, as páginas de publicidade, a gente decompunha a imagem, analisava os vetores que constituíam aquela imagem, como tinha sido o publicitário, tinha pensado aquela imagem, para chegar até depois dizer o que é o juízo estético, o que você gosta e o que você não gosta, para não começar lendo a crítica do juízo do Kant no primeiro semestre de uma faculdade, com os alunos com 18, 19 anos, com a formação do ensino médio, hoje não sabiam muito mal o que era filosofia. E aí, Paulo Sérgio, vem para o Rio, já para trabalhar? Já para Funarte. Aí para Funarte foi onde eu fiz aquele trabalho do Espaço Arte Brasileira Contemporânea, Espaço ABC. Na Funarte, eu senti que havia uma resistência muito grande na Funarte para os artistas que eu queria expor naquele momento. Que era Sônia Andrade, Cida Paraíso, Paulo Reckenhoff. Foi a última exposição como artista do Paulo Reckenhoff antes dele se tornar definitivamente curador. Paulo Reckenhoff, depois o Sérgio Camargo, que não teria tanta resistência assim, mas tinha o Sérgio Camargo, logo depois tinha o Valterço Caldas, José Rezende, o Tunga, o Antônio Manuel. Então, eu não queria na Funarte. Naquela época, eu tive uma sorte danada. Quem estava na presidência da Fundação Rio, que não existia Rio Arte ainda, era o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca estava porque o Israel Clabin, amigo dele, era o prefeito, ficou pouco tempo prefeito, mas ficou prefeito. Antes de passar o bastão para o Júlio Coutinho, ele ficou prefeito da cidade. Então, quando eu fui conversar com o Rubem Fonseca sobre a possibilidade de fazer, ele disse, olha, o Israel te oferece o Palácio da Cidade. Eu disse, mas não é isso que eu quero o Parque da Catacumba, ali na Lagoa. E eu me lembro, então, que então tudo bem, vamos fazer no Parque da Catacumba, na Lagoa. Ao fazer no Parque da Catacumba, tinha que levar um público maior. E aí a Lilian Zaremba, que estava trabalhando na Rio Arte, na Fundação Rio, fez a programação musical, de música instrumental. Só quem cantou lá nesse primeiro ano foi o Jorge Maltner. Os outros todos eram a Orquestra Tabajara, era o Paulo Moura. Então, fizemos uma programação de um ano para levar o público no domingo, o concerto ao ar livre, para levar o público da música, que é muito maior que o público de arte no Brasil,
para ver exposições de arte contemporânea, para ver um Tunga, ver um Valterço Caldas. O Antônio Manuel fez as suas esculturas no jardim, no próprio jardim, com uma evocação da favela que ali havia. Para inaugurar a programação, a primeira palestra, porque tinha uma série de palestras também, de arte e filosofia, onde o Gianotti falou Zé Américo falou arte e arquitetura de Edgar Greve, Paulo Mendes da Rocha, diversas eram as conferências sobre arte e arquitetura, arte e filosofia. Estava o Gerd Bornheim. Agora, quem inaugurou foi o Carlos Nelson dos Santos, com uma palestra chamada Razões de Transformações do Espaço Urbano, que eu não queria apagar a memória do lugar, que ali tinha sido uma favela. Essa favela tinha sido à força transportada para a periferia da cidade, lá para Bangu, ou para a Cidade de Deus, ou para Vila Kennedy. Tinha sido aquele projeto de desfavelizar a zona sul do Rio durante o governo Carlos Lacerda, onde não se urbanizava a favela. Simplesmente se baixavam os caminhões, a polícia transportava, removia os favelados e demolia, destruía a favela. Houve na favela do Pasmado, houve a Cidade de Deus, houve na Praia do Pinto, né, onde hoje está a Selva de Pedra, né, no Leblon. Na Selva de Pedra foi incendiada, né, ou foi pior. Então, o Carlos Nelson dos Santos, você se lembra dele, né? Muito. Eu estudei com ele. Estudou, né? Foi o primeiro arquiteto a estudar no Museu Nacional, né? Então, para mim, e eu fiz aula com ele sempre foi um modelo da fusão entre antropologia e arquitetura. O trabalho dele de Brasipina, todo o trabalho no IBAM também, né? Foi exatamente. Nessa época ele estava no IBAM. Teve algo muito interessante também, porque já no final da vida ele falava que o espaço da arquitetura era o sonho. Então ele começou a dar aulas sobre arquitetura clássica, sobre Boulez, né? E que foi interessantíssimo também, e inesperado, né? Porque a pessoa que você mais respeitava como ativista e continuava com essas ideias, mas resolveu pegar o mais sofisticado e o sonho. Então, foi um privilégio enorme. Acho que foi 86, 87. Pouco antes da morte dele, né? Pouco antes. Maravilhoso. Isso foi em 80, esse negócio do espaço arte brasileira contemporânea, que depois migrou, nós tentamos levar para a FUNARTE, teve reações, continuava tendo reações, já. Eu me lembro de uma exposição do Everardo Miranda, que era placas pretas sobre a parede, que as esculturas mínimas, né? Para não chamar de minimalistas, mínimas, teve reação interna. Isso não é para se expor aqui, isso não é para se apresentar aqui na FUNARTE. Aí a gente mudou, já com a coordenação da Glória Ferreira, porque eu já estava como diretor substituto do INAP, né? E esse episódio é engraçado, porque não existia o diretor efetivo, existia o diretor substituto, porque a nomeação do diretor substituto era um ato do secretário de Cultura, e a nomeação do diretor efetivo era do ministro. E como a Luísa tinha indicado a Ana Letícia, e a Ana Letícia, com a ficha dela, tinha sido recusada, então, quando a Luísa me consultou, olha, Ana Letícia, eu disse, olha, me nomear, se mandar minha ficha para lá, é muito pior que a da Ana Letícia. O Rubem Ludwig, nem acordo com o Rubem Ludwig, que era chamado general da educação, né? Em acordo com o Rubem Ludwig, o Aloysio me nomeia diretor substituto, em acordo, e me nomeia, então, presidente da Comissão Nacional de Artes Plásticas. Eu era presidente da Comissão Nacional de Artes Plásticas, mas nesse período, então, a gente levou o ABC para o Museu de Arte Moderna do Rio. O Frederico estava como curador do museu nesse período, foi muito bom para a gente, porque deu a maior força. Quando foi apresentado pela primeira vez no Rio inteiro o Desvio para o Vermelho do Cildo Meirelles. Livros, Paulo César, importantíssimos,
que foram as primeiras edições de arte contemporânea, né? Que a Funarte fazia, né? Foi também por essa época, né? Exatamente. Eles começaram. O meu texto sobre Antônio Dias, que é a trilha da trama, sai pela primeira vez nessa coleção que tinha a Anabela Geiger, tinha o Antônio Dias. Era uma coleçãozinha que foi feita pelo departamento editorial da Funarte, que era composta por Ana Maria Miranda, que era a chefe da chamada Departamento de Multimeios, ela era chefe da Multimeios, a escritora conhecida hoje, Ana Maria Miranda, era Afonso de Guimarães, Eudoro. Muito amigo meu. E Afonso é cunhado, né? Afonso é o poeta, mas eu estou dizendo a estatura das pessoas, né? Que era o departamento. Tinha a Noni Geiger, a Sulamita Danovski, na programação visual. Não era. E o legado é grande, né? Porque a arte contemporânea não tinha ainda livros, né? Porque outra coisa que a gente perde a perspectiva, né? Mas o mercado editorial para a arte contemporânea era quase nenhum, né? Nenhum. O problema é que a Funarte não fez coedição, nunca. Ficava fazendo a edição. E eu criticava muito aquilo, eu dizia, o problema de editar pela Funarte é que já nasce obra rara. Nasce obra rara, porque não pode distribuir pelas razões de ser do Estado, ela não pode entregar às editoras, às livrarias, em consignação. Os livros têm que ser comprados com antecedência. E todas as editoras e distribuidoras trabalham com livro em consignação com prazos para o pagamento de 3 meses, 4 meses. A Funarte não pode. Eu me lembro que depois, anos depois, editaram aquela coleção Pensamento Crítico, interromperam, né? Saíram 3 ou 4 livros só, e editaram uma coletânea de ensino, de estudos meus, que eu chamei até de A Trilha da Trama, porque tinha esse texto na abertura, e outros estudos. E o livro esgotou a primeira edição, fizeram a segunda edição e não foi para livraria nenhuma. Aquilo sai distribuindo aleatoriamente, se perde nos depósitos, entendeu? Eu acho que o Estado só pode financiar edições em coedição com as editoras privadas para poderem garantir a distribuição. Nunca fazer edição puramente estatal. Com certeza. Era uma anátema. Me lembro que o Arquitetura Kit, da Diná e meu, ele esgotou com 3 meses. Aí nós vibramos, que bom, esgotou, foi muito bem recebido, que ótimo, recebeu o prêmio do IAB de melhor obra do ano, blá, 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 blá. Só que ele esgotou e ficou esgotado, porque a Funarte, na época, nem reeditava, nem fazia coedição. Até que, finalmente, 3 anos depois, eu consegui que eles cedessem os direitos à Paz e Terra. Mas é uma loucura. Quer dizer, um livro se esgotar era uma coisa ruim. Né? Mas só depois, eu acho incontornável falar do seu período do Paço Imperial, né? De instalação do Centro Cultural, que antes funcionava de um modo heróico pelo Suetônio Valença, né? Dentro da Regional do Patrimônio, mas que era algo ainda completamente não institucionalizado, né? E aí você vai para o Paço com Joaquim Falcão, né? E estabelece no Paço um programa efetivo e intenso, né, de arte contemporânea e arte moderna em diálogo com a história do prédio. Né? Aquilo ali, o meu maior trabalho ali, inicial, foi tirar 42 arquitetos, que a maior parte deles trabalhou na restauração do Paço, tirado aquilo que eles pensavam que ia ser a sede deles, para ir para uma nova sede provisória no Itamaraty, sem brigar com ninguém. Eu devo isso muito ao Glauco Campelo e ao Fernando Burmaster,
que era substituir o Glauco Campelo na CCDR. O Glauco Campelo eu já estava amigo, porque eu tinha participado com ele do projeto da Biblioteca Pública do Estado, no governo do Brizola, com Darcy Ribeiro. A gente já tinha feito uma amizade, tinha feito uma longa viagem à Inglaterra, onde visitamos 18 bibliotecas para estudar a programação de uso da biblioteca que ele tinha ganho o concurso e que tinha projetado. Então, o primeiro trabalho foi esse, sem brigar com ninguém, colocar de novo a 6ª Diretoria Regional do IPHAN numa sede provisória. Isso foi, eu acho, a obra mais importante de transformação do Paço Imperial de sede da 6ª para uma unidade independente do sistema, então, naquela época, IPHAN Pro Memória, né? IPHAN Pro Memória, né? Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional, e existia ainda a Fundação Nacional Pro Memória, da qual Joaquim Falcão era o presidente, que me convidou para ocupar a... Eu devo isso, seguramente, a Edmeia Falcão, que foi diretora executiva da Funarte, na época que eu estava como diretor substituto do INAP, né, do Instituto Nacional de Artes Plásticas, aquele episódio que eu contei antes. Então, esse foi um trabalho. O outro trabalho era importante restaurar a imagem da cidade do Rio de Janeiro como capaz de receber as grandes exposições internacionais itinerantes que tinham sido interrompidas e estava com o nome ainda manchado por causa do grande incêndio de 1978 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, as exposições iam a São Paulo, pulavam o Rio de Janeiro e iam embora. Então, fazer com que essas exposições não somente viessem de São Paulo para cá, como partissem daqui para São Paulo, né? Então, nós fizemos Miró, Gaudí, Tesouros do Kremlin, né? Foram diversas exposições internacionais que voltaram a trazer. E, por ano tinha uma grande exposição de um artista brasileiro, né? E, além de algumas coletivas, de um artista brasileiro. Então, foi a época que a gente fez uma grande exposição do Sérgio Camargo, e no ano seguinte eu fiz a primeira retrospectiva em vida do Amilcar de Castro, em 1989, onde nós colocamos esculturas monumentais na praça, né? 5 esculturas monumentais, uma escultura monumental na entrada do Paço e 47 obras. Esse trabalho eu fiz junto com a Glória Ferreira, né? Que assinou a curadoria, porque ela tinha feito a monografia dela do curso de especialização em História da Arte e Arquitetura da PUC do Rio, ela tinha feito sobre Amilcar de Castro. Eu quis que agora, que já tinha trabalhado comigo no Espaço ABC, né? Foi um trabalho formidável que ela fez e depois passou a coordenar o Espaço ABC. Então, essas exposições foram importantes, mas o passo para se transformar em unidade autônoma, que você fez um trabalho maravilhoso lá, e se tornar mais independente, só se tornou graças a esse trabalho de retirar a 6ª DR lá de dentro. Sim. Na verdade, ele tinha sido aberto com uma grande exposição da coleção Roberto Marinho, inaugurada a restauração dele com uma grande exposição da coleção Roberto Marinho, fez uma exposição na galeria chamada Terreira do Paço, que ainda não tinha nem as lajes, estava em terra mesmo, do Vale do Jequitinhonha, que o Suetônio fez. O Suetônio fez umas 4 exposições importantes naquele período, muito importante, que culminou com aquela série de gravuras do Picasso, né? O trabalho de teatro dele, né? Onde ele tinha mais foco, né? Também aquela comédia musical do Luiz Martinez Correia foi feito ali, né? Enfim. E ele foi um herói, né? Porque fazia sem recurso algum, né? Não que nós fizéssemos muito, mas... Não, mas o problema meu, naquela época, não existia lei Rouanet. Eu comecei a tratar da exposição do Amilcar de Castro em 1982, quando eu ainda estava na Funarte. Só fui conseguir realizá-la em 89. Eu me lembro que em 82 eu fui ao Rondon Pacheco, que era o presidente da Usiminas, e que tinha sido colega do Amilcar na Faculdade de Direito, porque o Amilcar, filho de juiz, se formou em Direito antes de virar artista plástico. Ele nunca praticou efetivamente a advocacia, ele virou logo artista plástico, mas ele se formou em Direito. E eu fui ao Rondon Pacheco para negociar com a Usiminas
As coisas, quando foi realizada a exposição, é o seguinte: a Uzi Minas cedia o transporte das obras. A CEMIG, a Companhia de Eletricidade do Estado de Minas Gerais, cedia os guindastes para retirar obras monumentais de seus lugares onde elas estavam para trazer, para colocar nos caminhões. E a Light cedia os guindastes para colocar no passo. E depois vice-versa. A Light cedia os guindastes para colocar nos caminhões, a CEMIG lá para recolocar as obras no lugar. Então, era uma operação toda sem lei Rouanet, porque a lei Sarney não funcionava. A lei Sarney nunca funcionou, só com a renúncia fiscal e o patrocínio cultural só começou a funcionar efetivamente quando Sérgio Paulo Rouanet promoveu a lei Rouanet quando ele era ministro da Cultura. Antes, a lei Sarney, que foi assinada, nunca funcionou. Então, aquilo era feito realmente sem patrocínio algum, a não ser esse tipo de patrocínio, onde eu ia pessoalmente, as figuras dos diretores e presidentes das companhias, pedir ajuda, pedir apoio. Estou dando esse exemplo. No caso do Sérgio Camargo, foi muito engraçado, foi muito interessante. Eu tenho uma experiência curiosa dessa exposição, porque precisava de um catálogo. A exposição tinha uma envergadura importante, ocupava um espaço muito grande no Paço, tinha uma representatividade muito grande de diversos momentos do trabalho do Sérgio, e precisava de um catálogo. Para fazer o catálogo, o patrocínio estava pedido ao Chase Manhattan. A produtora tinha pedido patrocínio ao Chase Manhattan. E eu cedi o Paço anualmente para um conjunto de senhoras mineiras que faziam um chá de caridade beneficente para mandar dinheiro para a sociedade beneficente que elas tinham em Minas Gerais. Entre essas senhoras que trabalhavam nesse chá, organizando essa captação de recursos, ficava a Elisinha Moreira Salles. Um dia, a Elisinha senta na minha mesa, uma pessoa de uma estatura formidável, agradabilíssima, como a Estela Marinho, que eu também convivi no conselho da Casa França Brasil, mas a Elisinha Moreira Salles disse: Paulo Sérgio, você está precisando de alguma coisa aqui? Eu disse: Elisinha, eu estou com um pedido para o Chase Manhattan de um patrocínio para o catálogo. Se você puder me ajudar. Ela disse: me dá um papel e uma caneta. Ela escreveu a carta, chamando o presidente do Chase pelo primeiro nome, fulano de tal, não sei o que lá, por favor, dê todo o apoio, é o meu amigo Paulo Sérgio Duarte, que está com um pedido aí no seu banco. Assinado, Elisinha Moreira Salles. Eu nunca xeroquei essa carta. Eu entreguei lá no Chase Manhattan, no dia seguinte saiu o patrocínio. A produtora até hoje não sabe que foi a Elisinha Moreira Salles que conseguiu o patrocínio com essa carta. Isso é um negócio sem lei Rouanet, né? E é fantástico, Sérgio, porque apesar, quer dizer, quem acompanhou de fora, né, não podia imaginar essas vicissitudes todas, né? Porque ocupa um lugar que o Museu de Arte Moderna havia deixado vago, né, e estava ainda em restauração, né, e se torna o grande espaço de exposição, né, de arte contemporânea e moderna no Rio de Janeiro, né? Você falando do teatro, eu me lembro de uma peça da Bia Lessa, então começando, a grande diretora Bia Lessa, grande curadora também, a grande Bia Lessa começando uma peça lá, e de repente eu vejo um ator muito conhecido, agora eu não me lembro o nome dele, acho que ele já até morreu, atravessando o Paço com um candeeiro de querosene aceso no ensaio. Você vai ter que botar uma lanterna de pilha. Ele não vai atravessar porque o público ia atrás. Os atores, não sei o que. Ele não vai atravessar com uma lanterna acesa. E eu tinha aquela paranoia, né? Ou seja, do incêndio do MAN, tinha um incêndio da Biblioteca da Celso Kelly. Muito depois ocorreu até o do Santos Dumont, mas já tinha tido do Museu da Imagem do Som, já tinha tido do MAN. Então, eu tinha a renovação dos extintores era um terço, para poder nunca estar todos vencidos ao mesmo tempo. Segundo,
entregar descarregado. Aí o pessoal fazia uma pequena chama e treinava, porque as pessoas não sabiam nem qual era o peso de um extintor e como acionar o extintor. Então, aprendi naquela descarga. A motobomba, porque tinha 45 mil litros reservados ali atrás da loja do Paço de água, a motobomba tinha que ser acionada pelo menos uma vez por mês, senão no dia que precisasse da motobomba, que tinha que cortar energia elétrica, não ia, a bomba elétrica tinha que ser cortada, e aí a motobomba não ia funcionar. Aí o pessoal, Paulo Sérgio, é completamente paranoico. Eu não sou paranoico, eu estou cercado de incêndios por todos os lados. Por que aqui vai ser a exceção? Então, tinha esses rituais engraçados que as pessoas pensam muito na programação, mas tem os rituais de síndico mesmo do prédio. Sim, sim. E instalar rotinas. E, aliás, são raras as pessoas, eu até sem modéstia diria que eu também faço parte delas, mas que consegue ter uma cabeça administrativa junto com uma cabeça artística, né? Porque Verdade, sem as duas não vai. Agora você fez um trabalho excelente no Paço Imperial durante muito mais tempo que eu e deixou a marca lá muito registrada, muito clara, não somente no edifício, mas eu me lembro que quando eu quis instalar um sistema de ar-condicionado lá, o IFAM exigiu que não houvesse tubulação de ar-condicionado. Não podia fechar as janelas, tudo era painéis móveis. Você, como arquiteto, além de ser antropólogo, como arquiteto, você tinha um diálogo com os arquitetos de outra estatura que eu, visto somente como um professor de História da Arte, um crítico de arte. Então, porque eu me lembro que eu chamei uma empresa que fazia ar-condicionado para os submarinos da Marinha e para navios da Marinha, que pensou todo um sistema que passava no entreforro, sem tubulação. Mas ela era uma empresa que ela disse: eu vou entregar para você esse projeto de graça, porque nós nunca fizemos ar-condicionado para prédio algum na vida nossa. Nós temos não sei quantos anos de trabalho, nós só fazemos para navios mercantes, navios de guerra e para submarino. Nós nunca trabalhamos com um prédio. E aí nós vamos fazer esse projeto. Eu mandei lá para o IFAM na época, eu acho que custava um dinheiro, sem lei Rouanet não ia acontecer. Né? Mas você sabe que, assim que eu assumi o Paço, havia um impasse em relação a uma exposição do Suede, porque o patrimônio não deixava exatamente fazer planos contínuos para as grandes pinturas do Suede, né? E eu acho que assim uma coisa que realmente foi importante é que eu havia sido arquiteto, antropólogo da Sexta Regional. Então, eu conhecia todo mundo e conhecia também as lógicas do não, né? Então, eu consegui que, com muita ajuda do Glauco Campelo também, né? Mas nós conseguimos uma racionalidade para que o prédio, com a função a qual estava se dedicando, evidentemente sem ferir fachada, sem confundir com a parede, mas tinha que ter essas melhorias. Né? Agora, mais importante do que tudo lá era o prédio em bom estado e, mais do que isso, a memória, né, da sua atuação lá, né, que colocou, não só deu o norte, como colocou o Paço como um equipamento fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Sem esse legado seu, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Já falou demais. Não teria, para mim, foi realmente muito importante. Não é Casas Alberto, rasgação de seda, não. Foi fundamental mesmo. Agora, Sérgio, eu agora é inevitável a gente vir para o tempo presente, né? Eu estou pulando várias coisas, livros importantes que você escreveu, a sua participação na Cândido Mendes, que longa também, né? Mas, assim, a nossa sensação de tempo é um pouco do achatamento do futuro, né? Porque esse tempo do Paço, nasceu, essa construção, havia
uma certeza ou pelo menos uma esperança de estar construindo para um futuro. Eu tenho a impressão que o tempo atual meio que achatou esse futuro, né? E, em particular, abalou as certezas, e, em particular, esse tempo dessa pandemia, ele ameaça a questão de futuro e nos faz olhar para o presente, que é cheio de névoas, né? De armadilhas, névoas. Como é que você está vendo isso em termos de arte também, em termos, quer dizer, do país, que você sempre foi uma pessoa que pensou o país, a cidade, o país, mas também em termos... O que eu temo mais é pelo país. Uhum. Eu acho que o potencial de artistas hoje, né, potencial demográfico, né, em termos de artistas no Brasil e no mundo, é uma quantidade tal de artistas que se encontra contribuições fabulosas em diversos cantos do mundo, né? Eu tive a sorte de, antes da pandemia, nós fizemos 2 viagens no ano passado, Sandra. Nós fomos a São Petersburgo, Moscou e Berlim, mas no final do ano, isso foi no meio do ano, mas no final do ano nós fomos passar o Natal e o Ano Novo com a Joana e a Luísa lá em Lisboa, e depois nós fomos a Paris. Mas eu fui ao Porto, a Serralves. Eu vi uma exposição absolutamente surpreendente do Pedro Cabrita Reis. Tão surpreendente quanto aquela que eu tinha visto em 2006, nos 50 anos da Gulbenkian, que coincidiu com os 50 anos dele. E ele realmente pegou toda a área do Centro de Arte Moderna do chão, sem trabalhar nos mezaninos, deixando os mezaninos vazios do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian em Lisboa, e refez tudo aquilo numa instalação absolutamente inédita, onde você é obrigado a rever o conceito de museu, museal. E agora, em Serralves, também ele ocupou 1.500 metros quadrados com trabalhos que ele acumulou ao longo de objetos acumulados ao longo da vida, onde ele padronizou o estande. Ele se considera um escultor, ele não faz instalação, diz, e ele fez. Então, os artistas, ele fez um trabalho que é absolutamente inédito e estava contrastando com o trabalho do Lafur Ilhasso e uma grande exposição da Paula Rego, simultaneamente, lá em Serralves, no Porto. Então, eu tive essa sorte de ver isso. Agora, a questão que me preocupa mais hoje, o caso é o Brasil, que o Brasil é uma exceção no mundo. Quanto à arte, o problema é a duração da pandemia, né? Eu espero que não aquelas projeções mais pessimistas, que o coronavírus pode ser endêmico, como a AIDS, e que vai persistir, porque da AIDS a gente se protege com camisinha. Agora, passar a vida inteira sem abraçar as pessoas, sem cumprimentar as pessoas e andando de máscara vai ser terrível. Eu espero que se descubra uma vacina, espero que se descubra logo o remédio e logo se descubra a vacina para cessar essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação que não se repete desde a gripe espanhola, né? E que deixou 40 milhões de mortos no mundo, né? A gripe espanhola, por falta de cuidados, né? Morreu muito mais gente de gripe espanhola na Europa do que na Primeira Guerra Mundial. Isso foi há 100 anos atrás. Agora, os recursos da ciência e da medicina são outros. Então, eu espero que haja os remédios e haja a vacina. Agora, quanto à arte, eu acho que não tem problema, não. Minha preocupação maior é essa, a situação do Brasil, que é diferente, né? Não, e é interessante, né? Porque o Brasil sempre, nós fomos um pouco estragados, porque apesar de todos os momentos difíceis, mas sempre não só houve uma arte potente, né? Mas como a ideia de um país potente, né? Aquela história do Mário Pedrosa, o Brasil destinado à mediocridade. O Lúcio Costa sempre diz que o Brasil tem que voltar ao seu pensamento normal. Agora, isso a gente deve a um déficit educacional acumulado ao longo dos anos. Pensar a escola pública de tempo integral é inevitável, porque as populações mais pobres não podem dar uma educação em tempo integral aos seus filhos.
Só a escola pública de tempo integral pode resolver esse problema no ensino básico, no ensino fundamental, porque a questão nossa isso aí é o déficit de educação se manifestando no dia a dia. No caso do Brasil, esse déficit é enorme. E, evidentemente, esse déficit só aprofunda as desigualdades sociais. Eu acredito que o problema educacional, junto com o de saúde, sejam os mais graves. Em terceiro lugar, a questão da segurança. A questão da educação reduz muito os custos com a saúde e os custos com a segurança. A questão da saúde não pode ser vista diretamente com a saúde. Eu acho que um bom projeto de distribuição de água potável para 100% da população e de esgoto sanitário para 100% da população reduz muito os custos diretos de saúde. E, em terceiro lugar, os custos de segurança, com a elevação da segurança, é uma melhoria, uma redução das desigualdades sociais, tende a reduzir o problema da segurança. Então, é um projeto a longo prazo, que tem que ser perseguido continuamente por diversos governos. A política de educação pública de tempo integral no ensino básico, no ensino fundamental, tem que ser visto como um programa de Estado e não um programa de governo. Tem que ser permanente, né? Aquela história que eu iria falar, o exemplo, né? A classe média pode estudar numa escola que não seja de tempo integral, a classe média alta e a classe mais rica pode estudar na escola. Por quê? Ela chega em casa, ouve os pais falando um português correto, ouve música de qualidade, vê programas selecionados de qualidade, vê filmes de qualidade, faz aula de inglês particular, faz aula de balé, frequenta academia de ginásticas. Então, a criança tem uma educação em tempo integral na classe média, média alta e nas classes privilegiadas. Então, esse tipo de educação, a população mais pobre só tem com a escola pública de tempo integral. Então, a escola pública de tempo integral vai ser um fator de redução de desigualdades muito importante. E é muito importante, para isso, para requalificar os professores, os cursos de formação de professores e os salários dignos para que um professor ou uma professora possa manter suas famílias, mesmo ensinando numa escola do ensino básico fundamental pública, é muito importante, porque o que nós estamos assistindo é uma degradação muito grande da qualidade, devido aos salários baixos de remuneração de professores do ensino fundamental, ensino básico ao longo do Brasil, é uma redução muito da qualidade, da demanda para ser professora, são pessoas com a educação de nível muito baixo. É aquela caixa de supermercado que trabalha o dia inteiro, faz um cursinho normal noturno para fazer um concurso para a escola pública, porque ela quer se livrar da caixa de supermercado. Ela não tem uma vocação para o ensino. Ela quer se livrar daquele trabalho horrível que ela tem ali, de manhã à noite. Então, ela vai para um curso noturno e presta o concurso, passa, é chamada, mas ela não está preparada efetivamente. O curso de formação de professores não a preparou para ensinar. E o salário que ela ganha não é muito diferente do supermercado. Ela tem um regime de trabalho agora muito melhor do que ela tinha como caixa de supermercado. Eu, como trabalhei com o Darcy Ribeiro nas duas gestões, né, e com Maria da Linhares, que é uma grande professora e uma grande amiga minha, ao trabalhar com Maria da Linhares e com o Darcy Ribeiro, eu experimentei, na Secretaria de Educação, a situação da escola pública no Brasil e no Rio de Janeiro em particular é muito séria e muito grave. E isso não houve continuidade. O governo Wellington Moreira Franco descontinuou imediatamente a escola pública de tempo integral, as poucas 500 que estavam funcionando foram descontinuadas. Depois, volta o segundo governo, retoma. Depois, o governo sucessivo desmonta também. Então, fica nessa. Vai ver. Hoje em dia está muito mais introjetado numa parcela esclarecida da população que o ensino público de tempo integral é inevitável para tirar o Brasil da situação em que ele se encontra a médio e longo prazo. Agora, como a gente já está conversando há muito tempo,
Eu queria me despedir de você, lembrando essa exposição, mais uma vez, que você inaugurou a Casa Roberto Marinho. Eu tenho 2 exemplares, um que você me deu e o outro que eu fui ao almoço na casa do Jorge Nóbrega. Então, eu tenho um no Cosme Velho e tenho um outro aqui no Leblon. Então, eu espero, em breve, poder voltar a visitar a Casa Roberto Marinho. Muito obrigado pela conversa. Foi uma delícia conversar com você. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho visto também entrevistas excelentes que você tem feito pela Múltiplo, né? Via da Beth Chopin, do Antônio Manuel, e um pouco mais para lá do Antônio Dias, né? Mas agradecer muito sua solidariedade, apoio e sabedoria nesses tempos. Muito obrigado a você, Lauro. Continua seu trabalho firme aí, que está excelente. É mais um exemplo, depois do Paço Imperial, a Casa Roberto Marinho, não somente por causa da maravilhosa coleção, mas tem um gestor com você, uma sorte muito grande. Que o Jorge Nóbrega e a família Marinho têm de estar você à frente da casa. Obrigado. Olha, Paulo Sérgio, isso, e me lembrando, saudações tricolores. Saudações tricolores. É isso mesmo. Tchau. Tchau.